Hi, welcome to the Well of Ideas, the most creative place in my neighborhood. Are you okay? I'm fine too, thanks for asking. Tudo bem? Eu sou o Bruno Soares. Seja bem-vindo ao Poço de Ideias, o lugar... já acabou a introdução. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre inglês, não só sobre o inglês, mas formas criativas da gente conseguir aprender. E não só ele. A gente conseguir aprender qualquer coisa neste mundo. Existe um jeito, não vou falar fácil, mas funcional, que dá certo. E antes da gente começar, é o seguinte, na semana passada, não desculpando, tá? Não é uma desculpa. Certamente que sim. Mas na semana passada, na retrasada, nem tanto, foi por preguiça mesmo. Mas na semana passada não teve vídeo, porque eu estava participando de um batismo. Minha cachorra tá querendo participar também, peraí. Na semana passada eu estava participando de um batismo, onde a mãe, o pai e as crianças, eles não são aqui do Brasil, eles são de outro país, e eles só falavam inglês. E como eu descobri que o padre da minha paróquia também não fala inglês, eu tive que ajudar eles. Não foi muito bem, mas consegui conversar. E por causa disso eu tava pensando, falei assim, nossa, né? Tanta gente que precisa falar inglês, tanta gente que gostaria de falar inglês e não consegue. A gente poderia pensar em formas de a gente conseguir aprender, formas criativas de aprender a falar inglês. E é sobre isso que o vídeo hoje vai nos ensinar. Para a gente conseguir compreender, a regra para a gente aprender um idioma é igual em tudo, tá? Da mesma forma que a gente aprende o português, a gente aprende o inglês. E aí a gente tem aquela, vamos usar como preguiça, desculpinha, a gente fala assim, não, mas é muito difícil para mim, eu não aprendo inglês, eu não sei, eu não consigo. Amigo, você está assistindo esse vídeo? Você está me escutando? Você está me entendendo? Se você está me entendendo, você consegue aprender inglês. Porque você não nasceu falando português. Então a gente precisa compreender que pode ser demorado, pode ser complicado, mas nunca será impossível. A gente consegue aprender qualquer coisa se a gente se dedicar. Claro, existem pessoas que conseguem aprender de uma forma mais fácil, mais rápida, precisam de menos esforço, mas todo mundo consegue aprender. E aconteceu comigo. Eu nunca cheguei a fazer curso, nunca cheguei a aprender de fato, tanto é que talvez a minha pronúncia não saia corretamente. I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Tanto é que talvez a minha escrita não seja perfeita, mas eu consegui aprender e eu consigo me comunicar. Até que eu consegui conversar com a mulher para conseguir batizar as crianças dela. Demorou 6 meses? Demorou! Mas a gente conseguiu conversar, se comunicar e batizar as crianças dela. Então a gente precisa compreender que todo mundo consegue aprender. Algumas pessoas precisam de um método mais tradicional, de ir para uma escola, ter um professor. Outras pessoas conseguem aprender assistindo filmes, escutando músicas. E outras pessoas, tipo assim, parece que é por osmose, né? Ela absorve assim e aprende assim, do nada. Assim. Mas a gente precisa entender uma coisa. Ninguém consegue aprender nada sozinho. E aí a gente vai falar, mas eu sou autodidata. Eu aprendo tudo sozinho. Eu aprendo tudo na minha casa. Sei tocar violão. Leitura. William Shakespeare. Eu conheço muito bem. Pois não. A gente não consegue. Não existe uma pessoa que é autodidata. Não existe uma pessoa que aprende sozinha. Sabe por que não? Porque essa pessoa autodidata, ela vai precisar de um instrumento, vai precisar escutar uma música, vai precisar ler um livro, vai precisar pesquisar na internet. Em algum lugar ela precisa buscar esse conhecimento. Nenhum conhecimento é criado do nada. Ele precisa ter uma base onde ele foi pensado, refletido. Mesmo os filósofos, eles precisam de alguma coisa para eles pensar. Seja eles olhar algum fenômeno que acontece na natureza, ou eles observarem ao nosso redor. A gente não consegue criar um conhecimento do zero. Eu esqueci de desligar a internet. Peraí que eu vou desligar.
E como a gente não consegue criar um conhecimento do zero, a gente precisa compreender que enquanto a gente está aprendendo, a gente vai errar. Tudo bem, é normal. Porém, faz parte do nosso processo de aprendizado errar. Eu tenho certeza que quando você nasceu, quando você era criança, quando seus pais estavam te ensinando a falar, você falava a palavra errada, talvez você trocava o R pelo L, talvez você escrevia de forma errada, ao invés de você falar cachorro, você falava au-au, você ia falar cadeira, você falava cadela, você imitava cebolinha. Faz parte do nosso processo a gente ir aprendendo a falar, a gente conseguir ir entendendo como funciona uma língua, como funciona a escrita. Tenho certeza que quando você começou a aprender a escrever, doía a mão para pegar o lápis, você não sabia pegar do jeito certo. Da mesma forma acontece com tudo em nossa vida. Tudo que a gente faz exige da gente que a gente vá se esforçando, repetindo, errando, corrigindo e aprendendo. Se a gente errar no meio do processo, tá tudo bem, faz parte do processo. O que a gente não pode fazer é deixar de corrigir ou desistir por causa destes erros. Tá? Pensando nisso, então, é possível a gente conseguir aprender qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa mesmo. Se quiser aprender sobre física quântica, o que é a física quântica, como funciona, a gente consegue. Talvez a gente vai demorar 20 anos para aprender, mas a gente consegue. Nossa, eu quero aprender japonês. A gente consegue. Eu quero aprender a tocar violão. A gente consegue aprender. Um detalhe, talvez a nossa capacidade física não nos permita executar o que a gente aprendeu. Mas a gente consegue aprender. Eu consigo aprender a fazer um dó, um ré, um fá, mas talvez eu não tenha capacidade física para conseguir executar o dó, o ré e o fá. Aí é um outro ponto, aí é um outro assunto. A gente precisa sim respeitar as nossas capacidades físicas, mas a gente também precisa entender que a gente consegue aprender qualquer tipo de coisa. A gente fica tanto preso nesse negócio de... Vou dar o exemplo do inglês, né? Porque foi o caso que eu vivi na semana passada. A gente fica tão preso nesse negócio de... Ah, não, mas eu preciso falar corretamente. Existe uma vez eu vi uns vídeos dos americanos falando que o brasileiro tem o costume de pôr o i no final das palavras. A gente vai falar YouTube, a gente fala YouTube, head, a gente fala head, hot dog. E esse i muda completamente a palavra no inglês. Fica fofinho, diminutivo, assim. Fica cachorrinho quentinho. YouTubinho. Fica coisinhazinha, bonitinha, vermelhinho. E é uma característica do brasileiro. E muitas vezes a gente fica assim, mas então não vou falar inglês porque eu vou pronunciar errado. Amado de Deus, criatura divina, a gente precisa compreender que a gente está dando o nosso melhor. E a experiência que a gente vai ter se a gente se arriscar em comunicar, em conversar, em trocar informação, é infinitamente maior do que a gente ficar preso ao nosso medo de errar. O que aconteceu? Na semana passada, nos últimos 6 meses que eu estava conversando com a mulher que iria batizar as filhas, aconteceu que eu fui na paróquia, um dia na minha igreja, e eu fui entregar uns documentos. Eu fui lá, eu tinha que passar rápido, 30 minutos, que eu já tinha um outro compromisso. Na hora que eu fui entregar uns documentos, o padre chegou e falou: Bruno, sabe falar inglês? Eu, padre, sei um pouquinho. Aí falou: você vai conversar com a mulher lá, que ela só fala inglês. Eu, tá bom. E eu nunca tinha conversado pessoalmente com alguém em inglês. E aí eu comecei a conversar com ela, e primeiro 30 segundos que comecei a conversar com ela, eu já compreendi uma coisa. Eu nunca estudei sobre palavras católicas ou de igreja em inglês. Eu não sabia nem falar comunhão, primeira Eucaristia, crisma. Eu não sabia nem como falar missa em inglês. E aí,
a gente já começa a travar, né? Nossa, mas pera, não sei falar nada, como é que eu vou conversar com ela? Mas a gente precisa compreender que quando as pessoas querem conversar, elas vão fazer de tudo para se comunicar com você. Elas vão fazer de tudo para conversar com você. E aí, as coisas começam a facilitar um pouco. Porque eu fui conversar com ela, foi algo totalmente sem pressa, a gente foi conversando, eu falava uma coisa, ela não entendia, ela pedia para repetir, e aí então eu ia compreendendo, assim, não, peraí, eu não tô conseguindo falar essa palavra, vou procurar alguma coisa, algum sinônimo, alguma coisa que seja parecida que eu saiba, para eu poder falar e dizer para ela que mais ou menos o que eu tô querendo dizer. E assim foi. Eu ia conversando com ela ia, algumas coisas ela entendia, outras coisas não. Ela conversava comigo, algumas coisas eu entendia, outras coisas eu ficava meio que um quebra-cabeça e eu tinha que ir montando. Só que eu consegui conversar com ela, eu consegui entender o que ela queria, consegui entender que ela queria batizar as crianças dela, eu consegui entender que ela buscava participar da igreja, que, como ela diz, strong católica, é uma católica devota, uma católica forte. Então, a partir daí, se a gente conseguir compreender que quando a gente quer aprender alguma coisa e a gente está no nosso começo, errar faz parte do processo, a gente vai conseguir aprender qualquer outra coisa. E quando eu digo isso, é a mais pura verdade. Se você quer começar a aprender a tocar um instrumento e você começa e você vai errar muito, você precisa errar tanto que vai chegar no ponto que você vai achar assim, não, agora eu tô bom. Aí quando você vai escutar o seu áudio, você fala assim, nossa, não, tô pior ainda. A gente precisa compreender que é errando que se aprende. E tem eu não sei se é científico, tá? Se existe algum cientista que está assistindo esse canal, gostaria que você explicasse pra gente aí nos comentários qual que é a teoria por trás disso. Mas conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai ficando melhor, a gente repara que a gente é pior. Já dizia Sócrates, né? No final da vida a gente só sei que nada sei. A gente só consegue entender que a gente não sabe nada quando a gente aprende alguma coisa. Quando eu tava começando a tocar violão, com meus 12 anos de idade, pra mim eu tocava perfeitamente, cantava perfeitamente. 15 anos depois que eu voltei a fazer aula de violão, eu comecei a falar assim, meu Deus, Bruno, o que você tá fazendo? Olha, às vezes eu vejo os vídeos que eu gravei, coloquei no YouTube, nos outros canais, eu falo, nossa, aqui cantou tudo errado, fora do tom, Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Mas eu só consegui compreender isso porque eu evoluí, porque eu melhorei, porque eu cresci. Então, a gente precisa compreender que muitas vezes parece que a gente está errando mais, né? A gente está estudando, treinando, fala assim, nossa, parece que eu estou piorando? Não, é porque a gente está ficando bom a ponto da gente compreender aonde a gente erra. E aí, a gente precisa melhorar. É aí que entra a parte da nossa correção, da parte da gente conseguir compreender o que precisa melhorar para a gente aprender. Então, a gente compreendendo como funciona todo o nosso aprendizado, todo não, né? Uma parte do nosso aprendizado, a gente consegue entender um pequeno macete para aprender qualquer coisa neste mundo. E eu não tô brincando, é a mais pura verdade. Se eu mostrar para vocês este objeto, lindo e maravilhoso, é um reflexo azul, meio sujo, tá meio sujo. Mas, se eu perguntar para você qual é o nome deste objeto, você vai saber responder. O nome dele é? Sim! Se eu mostrar para você este objeto, você vai saber que é? Sim! Tá com a sua corda estourada, mas a gente sabe o nome das coisas porque um dia alguém foi falando pra gente e foi entrando na nossa mente. A gente decorou, a ponto de só da gente olhar para esse objeto, a gente já sabe o que é. Da mesma forma, acontece com tudo que a gente aprende. E é um ponto interessante. Se você quer aprender alguma coisa, e aí, olha,
Eu acabei de pensar que existe uma pessoa que ela disse isso já tá escrito o que eu vou dizer agora. Se você quer aprender alguma coisa, ou se você quer entrar no reino dos céus, é necessário que você volte a ser como uma criança. Jesus dizia isso pra gente, e eu acho agora, pensando bem, que ele queria dizer nesse seguinte ponto. Quando nós queremos aprender alguma coisa, é necessário que a gente volte a ser como uma criança. Uma criança, quando ela está aprendendo, ela tem a curiosidade de saber, ela vai perguntar, ela vai querer entender o que é, como funciona, ela vai ficar perguntando, nossa, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Até que chega um ponto que ela não precisa mais perguntar, porque ela já incorporou dentro do coração dela, dentro do cérebro dela, ela já tem totalmente cravado o que é aquele objeto. Ela vai olhar para uma cadeira e fala assim, não, isso é uma cadeira. Até que chega num ponto que fica tão forte essa convicção nela, esse conhecimento nela, que é como se, tipo assim, ela não para pensar, nossa, quando foi que eu aprendi que uma cadeira é uma cadeira? Quando foi que eu aprendi que uma laranja é uma laranja? Quando foi que eu aprendi que existem laranja e laranja? Existe a laranja fruta e a laranja cor. A gente vai criando uma raiz tão profunda que chega no ponto que a gente não consegue nem entender quando a gente aprendeu. E pra gente aprender qualquer tipo de coisa, e no caso em específico o inglês, é necessário que a gente volte a ser como uma criança. É necessário que a gente volte a aprender as palavras. E existe até uma vertente de pessoas que ensinam, que elas dizem o seguinte, que quando a gente aprende, a gente não pode tentar traduzir. Quando você está aprendendo inglês, você não tem por que querer traduzir para o português. E eu ficava, nossa, mas peraí, se eu traduzir para português eu não vou entender. Então eu comecei a compreender depois de um tempo. Chegou a um determinado ponto da minha vida que eu li algumas páginas em inglês, tipo assim, uns textos gigantes em inglês, e eu não estava mais pensando em português, eu simplesmente lia da mesma forma como eu leio quando eu penso em português. Eu vou lendo e vou tentando absorver e entender o texto. Eu não ficava preocupando em traduzir para depois absorver. Não, eu simplesmente lia e absorvia. Ah, Bruno, mas deve ser difícil, deve funcionar para você, para mim não. Não, todos nós conseguimos ter essa capacidade. Quando nós incorporamos algum conhecimento, quando nós colocamos ele dentro do nosso coração, a gente consegue compreender. A gente não vai mais precisar traduzir do inglês para português, português para inglês. A gente vai já ter ele perfeitamente cravado no nosso coração, na nossa mente. Então, se a gente pensar nisso, para a gente aprender qualquer coisa, é necessário a gente voltar a ser como criança. Vamos ser sinceros. Quando a gente vai ensinar uma criança a falar, a gente começa ensinando a falar papai, mamãe, cachorro, água? Ou a gente começa ensinando extraordinariamente, paralelepípedo, psicologia, psicografia, a palavra mais difícil do mundo que eu vou pôr aqui, porque eu não sei pronunciar. A gente ensina pelo básico, a gente ensina por aquilo que ela tem contato diário, a gente ensina por aquilo que é fácil para ela. Então, se nós queremos aprender um idioma novo, se a gente quer aprender algum conhecimento novo, é necessário a gente começar pelo básico e colocar ele diariamente na nossa vida. É necessário que a gente haja como uma criança. E aqui vem o segredo do método que eu queria ensinar para vocês. Eu não sei se existe o nome, mas eu gosto de chamar de método Dora, da Dora Aventureira. Se você quer aprender, principalmente questão de idiomas, se você quer aprender qualquer idioma no mundo, assiste um desenho de criança. Nossa, ótima dica. Sim, você vai aprender muita coisa. Attento a non rompere il muro, papà! Non essere sciocca, Peppa. Un gioco da ragazzi. Assiste, põe o desenho da Dora em inglês, italiano, japonês, sei lá o idioma que você quer. Ou então não precisa ser da Dora, qualquer outro desenho infantil que ensine crianças. Galinha pitadinha brasileira, né? Acho que tem. Se tiver galinha pitadinha em inglês, pointed chicken. Sei lá. Põe qualquer desenho infantil em outro idioma
E eles vão começar a apontar, eles vão começar a mostrar um relógio assim, ó. Oh, it's a clock! E a gente vai começar a assimilar. É claro, vai ser muito mais fácil pra gente do que pra uma criança, porque a gente já tem um conhecimento, a gente sabe que aquele objeto é um relógio, a gente não precisa entender como ele funciona, o porquê dele funciona. A gente só precisa aprender a palavra, porque a gente já tem o conceito daquele objeto. Da mesma forma que alguém ensinar pra gente a palavra liberdade, a gente não vai precisar entender o que significa. A gente só precisa entender a tradução, como eles dizem em outra língua. Então, se a gente utilizar esse método de ir assistindo desenhos infantis, vai parecer brincadeira, mas com pouco tempo a gente vai conseguir aprender. E se a gente fizer isso com qualquer outro tipo de conhecimento, ele também será possível para a gente aprender. A gente também vai conseguir incorporar dessa maneira. Então, a melhor forma para nós, para que a gente consiga aprender, é que a gente haja como se a gente estivesse tendo o primeiro contato daquilo, como se a gente fosse uma criança, como se a gente estivesse aprendendo. E principalmente, não ter medo de errar, não ter medo do que vai acontecer. Gente, você que está me assistindo, se você começou a tocar violão hoje, se você começou a tocar teclado hoje, se você começou a escrever hoje, ninguém espera que você escreva Romeu e Julieta. Ninguém espera que você escreva Hamlet. Ninguém espera que você escreva Capitu. O que é? Machado de Assis? Ninguém espera que você escreva Dom Casmurro. Ninguém espera que você lembre o que é Dom Casmurro. As pessoas entendem que você está começando. Então não tenha medo de tentar, de experimentar, de errar, de falhar, porque é a partir daí que a gente vai conseguir aprender. Então gostaria de lançar um desafio para você, tá? 2 desafios na verdade. O primeiro ponto é o seguinte: que você escolhesse alguma coisa, alguma área, um idioma, para você começar a aprender, para você começar a estudar, a compreender. E daqui, pode ser 30 dias, daqui a um mês, eu quero que você volte, pode ser nesse vídeo ou no vídeo da semana que for sair, e você pode postar tudo que você aprendeu. Se você aprendeu alguma frase, nem que seja uma palavra, aprendi uma palavra, aprendi abacaxi em inglês, pineapple. Nem sei se é assim que pronuncia, mas é assim que escreve. Pineapple, sei lá. Mas eu aprendi, pineapple, caneta e maçã, pineapple. Que você possa colocar o conhecimento que você aprendeu, mesmo que seja mínimo. A gente precisa compreender que o mesmo conhecimento mínimo já é válido pra gente. Mesmo conhecimento mínimo já pode nos mudar completamente. Esse é o primeiro desafio, tá? Que você aprenda alguma coisa, que você escolha alguma coisa, qualquer área, e você aprenda. O segundo desafio, gostaria que vocês fizessem pra mim. Normalmente é o Matheus e a Jéssica que respondem nos comentários, mas se caso mais alguém tiver aí, tudo bem. Mas eu gostaria que vocês escolhessem 2 áreas, 2 coisas. Podem ser 2 idiomas, 2 coisas, matérias, conhecimentos absurdos específicos. Pode escolher o que vocês quiserem nos comentários, tá? Faz seu comentário escolhendo 2 áreas. Faz um por vez, tá? Não põe os 2 juntos não, faz um por vez. Aquele que tiver mais curtida, aquele que as pessoas mais comentarem, aquele que tiver mais interação, ou aquele que eu gostar mais, caso tiver interação, curtida no comentário, eu vou aprender nos mesmos 30 dias que você, tá? E dentro do meu limite, dentro da minha capacidade. Não, o pessoal chega assim: aprende a construir um reator nuclear. Posso até aprender como funciona, mas não vou poder construir, porque senão a polícia vai passar aqui, no exército. Então, escreve no comentário que você gostaria que eu aprendesse qualquer tipo de conhecimento, qualquer língua, qualquer coisa que surgir na sua cabeça, tá? Eu vou ter o desafio de me colocar à prova, de provar que a minha teoria da Dora Aventureira é válida, que a gente consegue aprender qualquer coisa se a gente começar a entender como as crianças aprenderam, como a gente aprendeu quando era criança. Eu vou tentar cumprir, tá? Challenge accepted.
Desafio aceito. Então, só pra gente conseguir encerrar, seguinte, eu tinha comentado sobre o logo do canal e o logo tá pronto. Eu terminei não. A pessoa que fez terminou. Eu gostaria de agradecer a vocês, tá? Eu tinha comentado no último vídeo que se chegar a 100 inscritos eu vou postar o logo novo. Vou também fazer um vídeo explicando sobre o que é esse logo, como ele funciona, no que foi pensado quando ele foi criado. Do último vídeo pra cá, a gente teve um aumento, acho que de 16 ou 17 inscritos a mais. A gente já tá com 77, da última vez que eu vi. A gente tá com 62, pra 77, 15. Então 15 pessoas a mais. Muito obrigado a todos que se inscreveram. Só que ainda faltam 23 pessoas, tá? Pra eu postar. Então, por favor, nos ajude a chegar a 100 inscritos para que a gente consiga mostrar o logo que já tá pronto. Eu gostei muito. Então fica aqui já o começo dos nossos desafios, tá? Não se esqueçam, tá? Um desafio para você, aprender alguma língua, uma área, algum conhecimento novo. Escrever para mim 2 desafios, 2 conhecimentos, áreas ou línguas para eu aprender. E alcançarmos 100 inscritos para que eu possa colocar o logo do canal, que tá incrível. Eu tô ansioso para colocar. Por favor, me ajude. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado. Você gostou? Eu tô voltando a falar que nem criança. Espero que você tenha gostado. Eu acho que eu vejo você por aí.